Estamos começando mais um programa Som do Monte. Que alegria estar aqui com você, com a sua família. Que alegria estar com você pela TV Canção Nova, pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos meditar o livro Caminho de José Maria Escrivá. Você que tem, já pegue ele em suas mãos. Você que ainda não tem, gostaria de tê-lo, está aqui. Os 3 livros que você já pode adquirir pela loja Canção Nova ou pela loja Mensageiros. Eu tenho certeza que muito vai ajudar a sua vida espiritual. Estamos na página 108, parágrafo 313. Isso, parágrafo 313. Já que o Senhor me ajuda com a sua habitual generosidade, procurarei corresponder com um aprimoramento dos meus modos. Disseste-me, e eu nada tive que acrescentar. O Senhor sempre te ajuda. O Senhor sempre é generoso com você. Nós também precisamos ser generosos com Deus. E a melhor forma de responder a Deus é mudando de vida, é mudando de caminho, é mudando de modos, é mudando de atitudes. 314. Escrevi-te dizendo: apoio-me em ti, vê lá o que fizemos, que haveríamos de fazer se não apoiar-nos no outro. 315. Missionário. Sonhas em ser missionário? Tens vibrações como as de Xavier e queres conquistar para Cristo um império, o Japão, a China, a Índia, a Rússia, os povos frios do norte da Europa, ou a América, ou a África, ou a Austrália. Fomenta esses incêndios em teu coração, essa fome de almas. É muito importante que eu e você tenhamos fome de almas. Eu pergunto para você, você tem fome de almas? Todo evangelizador deve ter fome de almas. Todo cristão deve ter fome de almas. Você tem fome de almas? O que é ter fome de almas? É fome de que essa pessoa seja salva. É fome de conquistar ela para Jesus. Você tem fome de conquistar pessoas para Jesus? Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Versículo 19. Mateus 28, 19. Ide, pois, e ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e ensinai todas as nações. Então, aquilo que José Maria Escrivá está falando aqui, eu tenho que ter tanta sede de almas que a pessoa, então, eu tenho vontade de evangelizar o Japão, a China, a Índia, a Rússia, a África, a América, a Europa, a Austrália. Isso, você tem sede de almas. Fomenta esses incêndios em teu coração, essa fome de almas. Mas não esqueças que és mais missionário obedecendo. Geograficamente, longe desses campos de apostolado, trabalhas aqui e ali. Não sentes como Xavier o braço cansado depois de administrares a tantos o batismo? Ou seja, o desejo deve ser de salvar almas. E não importa onde estejamos. Talvez você tenha esse desejo de estar lá no Japão, de estar não sei na onde evangelizando, mas às vezes a gente esquece que onde você está, você pode salvar almas. No teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, no metrô, no mercado. Podemos salvar almas em qualquer lugar. E não podemos perder isto de vista. Dizes que sim, 316. Dizes que sim, que queres, está bem, mas queres como um avaro quer o seu ouro, como uma mãe quer o seu filho, como um ambicioso quer as honras, ou como um pobre sensual quer o seu prazer? Não. Então não queres. Qual é a forma que você quer?
Você fala que quer Deus, mas qual é a força desse teu querer? Para eu amar a Deus, eu preciso querer. Para eu largar o pecado, eu preciso querer. Qual é a força do teu querer? Será que você quer mesmo? Sabe, você já teve essa oportunidade de se deparar com pessoas que disseram, eu quero, mas na verdade parece que não queria. Então nós às vezes somos assim na nossa vida espiritual. Queremos, mas ao mesmo tempo não queremos. Então a pessoa às vezes diz que quer, mas as suas atitudes não provam muito isso. Você quer parar de beber? Quero, mas ela não prova que é um querer muito fraco, é um querer que parece que não quer. Porque ela faz tudo o que quem quer parar de beber não deveria fazer, ué. Então qual é o tamanho do seu querer? Qual é o tipo de querer que você tem? Parece que às vezes você não quer. 317. Que empenho põem os homens nos seus assuntos terrenos, sonhos de honras, ambição de riquezas, preocupações de sensualidade, eles e elas, ricos e pobres, velhos e homens feitos, e moços e até crianças, todos a mesma coisa. Quando tu e eu pusermos o mesmo empenho nos assuntos da nossa alma, teremos uma fé viva e operante, e não haverá obstáculo que não vençamos com os nossos empreendimentos apostólicos. As pessoas do mundo estão tão empenhadas nas coisas do mundo. Nós precisamos estar empenhados nas coisas de Deus. Nós precisamos estar empenhados nas coisas da nossa alma. 318. Para ti que és esportistas, que boa razão é a do apóstolo. Não sabeis que dos que correm no estádio, embora todos corram, um só obtém o prêmio, correi de tal maneira que o ganheis. José Maria Escrivá lembra o apóstolo Paulo que diz que quando alguém está dedicado num esporte, ele se exercita, ele se esforça porque ele quer conquistar um prêmio. E aí Paulo apóstolo meio que quer dizer, olha, se para as coisas do mundo eu sou capaz de mortificar, eu sou capaz de me exercitar para adquirir um prêmio terreno, quanto mais eu devo me exercitar para atingir um prêmio eterno. Então o esportista ele faz sacrifícios, o esportista ele faz renúncias, porque ele quer o prêmio, ele quer ser o melhor. Então para conquistar o céu eu também preciso fazer renúncias, eu também preciso fazer sacrifícios. 319. Recolhe-te, procura Deus em ti e escuta-o. Talvez você, meu irmão, minha irmã, estava precisando ouvir isso hoje. Recolher-se. Será que você não está precisando se recolher um pouco? Você que está muito atribulado, você que está muito agitado, você que está muito impaciente, será que você não está precisando se recolher um pouco? Então quero dizer agora para pessoas muito ansiosas, pessoas que estão muito preocupadas, você que está muito nervoso, nervosa, você que está muito chateado com determinada situação, recolhe-te. Recolhe-te. Procura Deus em ti e escuta-o. Escuta-o. Talvez está precisando você escutar mais a Deus. 320. Fomenta esses pensamentos nobres, esses santos desejos incipientes. Uma faísca pode dar origem a uma fogueira. 321. Alma de apóstolo, essa intimidade de Jesus contigo, tão junto dele, tantos anos, não te diz nada? 322. É verdade que ao nosso sacrário chamo sempre Betânia. Faz-te amigo dos amigos do Mestre, Lázaro, Marta, Maria, e depois não me perguntarás mais por que chamo Betânia ao nosso sacrário. 323. Tu sabes que há conselhos evangélicos. Segui-los é uma finura de amor. Dizem que é caminho de poucos. Às vezes penso que podia ser caminho de muitos. 324.
Começou a edificar e não pôde terminar. Triste comentário que, se quiseres, não se fará de ti, porque tens todos os meios para coroar o edifício da tua santificação, a graça de Deus e a tua vontade. Ou seja, você recebeu tudo de Deus para realizar o que Ele quer de você. Não lhe falta nada. Deus te deu a graça. Agora você precisa querer. Você precisa querer. Amém? Amém? Meu irmão, hoje eu estou indo um pouquinho mais rápido aqui na leitura. A gente precisa avançar neste livro aqui, tá? Mas à medida que eu sentir que eu tenho que parar, eu vou parando, tá certo? Vamos entrar em outro capítulo, Tibieza, 325. Luta contra essa frouxidão que faz preguiçoso, desleixado na vida espiritual. Olha que pode ser o princípio da tibieza. E na fase da escritura, aos tíbios, Deus os vomitará. E aqui, José Maria Escrivá já chegou pesado. Luta contra essa frouxidão. Meu irmão e minha irmã, na vida espiritual você não pode ser frouxo. Para de ser frouxo, para de ser frouxo, que te faz preguiçoso, desleixado na sua vida espiritual. A pessoa que não reza, a pessoa que não lê a palavra, a pessoa que não busca as coisas de Deus. Para de ser frouxo, para de ser preguiçoso, para de ser desleixado. Olha que pode ser o princípio da tibieza, e na frase da Bíblia, aos tíbios Deus diz, Deus vomitará. Então na vida espiritual nós não podemos ser mornos, não. Na vida espiritual nós não podemos ser frouxo, não. Na vida espiritual nós temos que ser quentes, na vida espiritual nós temos que ser profundos, na vida espiritual nós temos que ser aquecidos. Aliás, meu irmão, o ano está acabando. O que eu quero dizer? Mais um ano se passou. Mais um ano se passou. E como que nós vamos viver? Como é que nós vamos viver 2025? Como é que nós vamos viver 2025? Mais um ano se passou. Vamos recobrar o ânimo. Vamos parar de viver uma vida laxa, uma vida frouxa, uma vida desleixada na vida espiritual. 326. Dói-me ver o perigo da tibieza em que te encontras quando não te vejo caminhar seriamente para a perfeição dentro do teu estado. Diz comigo, não quero tibieza. Vai, diz comigo aí, coloca a mão no seu peito e diga comigo, eu não quero a tibieza, eu não quero a tibieza. Dá-me, meu Deus, um temor filial que me faça reagir. Então digo para você, meu irmão, minha irmã, reaja, 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 reaja. Talvez muita gente estava precisando ouvir essa palavra hoje. Reaja, você está desanimando, não é hora de desanimar. Reaja. Vamos colocar fogo nessa vida espiritual. Ah, Frei, é que sabe de uma coisa? Eu desanimei de rezar meu terço, desanimei de ler a Bíblia, desanimei de rezar meu rosário, desanimei de ir para a missa. Reaja, 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 não desanima. 327. Já sei que evitas os pecados mortais. Queres salvar-te. Veja, para eu me salvar, eu preciso evitar o pecado mortal. Na sua vida você não pode ter pecado mortal. O que é o pecado mortal? É aquele pecado muito grave, aquele pecado grave, que eu sei que é pecado e mesmo assim eu faço. Então é uma falta grave, eu sei que aquilo é pecado grave, mesmo assim eu quero fazer. Ninguém me obriga e mesmo assim eu faço. Então, você, se Deus quiser, você já evita o pecado mortal. Porque você quer se salvar. Mas não te preocupa este contínuo cair deliberadamente em pecados veniais. Ainda que sintas o chamado de Deus para te venceres em cada caso. Então, ou seja, cuidado para você também não viver uma vida assim, pecado mortal eu não tenho, mas e os pecados veniais? É preciso também a gente combater os pecados veniais. É preciso também a gente combater as faltas leves. Porque quando a gente ama,
não queremos ofender gravemente quem a gente ama e também não queremos ofender levemente quem a gente ama. Então, quando a gente ama, não queremos uma mínima ofensa a quem nós amamos. É a tibieza que torna a tua vontade tão fraca. Então, qual é o problema? O problema de uma pessoa que diz assim, mas é um pecadinho leve. Cuidado, você em breve vai ser uma alma tíbia. Você em breve vai ser uma alma preguiçosa. E você em breve pode estar cometendo pecado mortal. Quem fica dizendo assim, é só um pecadinho, não dá nada não, então em breve você vai cometer um pecadão. Porque se você costuma de pecadinho, em breve você estará cometendo pecados graves. Em breve a sua alma estará fria, preguiçosa. Porque não é porque é um pecadinho pequeno que você deve falar, é só um pecadinho pequeno, tá bom. Então você já está perdendo a noção do que é pecado. Todo pecado é ruim. Todo pecado é ruim. Obviamente, há pecados que levam à morte, há pecados que não levam à morte, há pecados mais graves, há pecados mais leves. Mas para quem ama, pecado leve eu também não quero. (328) Que pouco amor de Deus tens quando cedes sem luta só porque não é pecado grave. Ok, confirmando. Então, na verdade, uma pessoa que não luta mais contra os pecados leves é prova de pouco amor. Então, se você ama, você luta até contra os pecados leves. E pode olhar a vida de todos os santos combateram pecados leves. Você lê a vida dos santos, você fica até abismado, porque eles chamam pecado que você fala, nossa, até isso aí é pecado, porque para eles as mínimas faltas eram pecados. Qualquer mínima coisa que ofendeu a Deus, para eles era algo que eles tinham que eliminar da vida deles. Então, quando você ama, que pouco amor de Deus tem quando cede sem luta, só porque não é pecado grave. Então, veja, a questão é essa, você não luta mais. É só um pecadinho, não dá nada. Pecadinho não dá nada. Claro, isso prova o pouco amor que você está tendo a Deus. Amém? Meu irmão e minha irmã, eu vou dar um breve intervalo e a gente já retorna, tá? O programa de hoje está bom demais, tenho muita coisa ainda para partilhar com você. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Estamos de volta ao programa Som do Monte. É uma alegria estar aqui com você. Estamos meditando o livro Caminho, de José Maria Escrivá. Estamos na página 112, parágrafos 329. Os pecados veniais fazem muito mal à alma. Por isso, diz o Senhor no Cântico dos Cânticos, caçai as pequenas raposas que destroem a vinha. Pequenos pecados vão destruindo a alma. Amado irmão e amada irmã, que alegria poder partilhar este assunto neste programa. Pequenos pecados, eles vão machucando a nossa alma. Então, não seja você essa pessoa. Claro, pecado mortal, ou seja, o pecado grave, eu sei que é pecado, eu não vou fazer isto. Pecado grave não deve fazer parte da sua vida, Mas também cuidado para que você não deixe os pecados veniais entrarem, porque você diz, é pequeno, é pecado pequeno, tá ok. Não e não. Então vou repetir, os pecados veniais fazem muito mal à alma. Então vamos entender isso. Pecado mortal faz muito mal? Claro que faz. O pecado mortal, ele traz a morte para a sua alma. Ele traz a morte espiritual. E se a pessoa morre em pecado mortal sem se arrepender, o catecismo da Igreja Católica chega a dizer, aquela pessoa que morre em estado de pecado mortal, ou seja, não quis se arrepender, não quis mudar de vida, ela desce direto para os infernos.
Agora, os pecados veniais, se você morrer em pecado venial e não morrer em pecado mortal, então veja, a pessoa morreu em pecado venial e não em mortal, ela vai para o céu. Talvez vai ter que passar pelo purgatório. Mas não é porque ela não vai para o inferno, não é porque esse pecado é leve que está tudo ok. Não, esse pecado venial causou muito mal à sua alma. Você podia ter sido mais santo. Você podia evitar essas faltas. 330. Que pena me dás enquanto não sentires dor dos teus pecados veniais. Ou seja, nós precisamos sentir dor até dos pecados veniais. Então eu não posso ser aquele que só sinto dor quando o pecado é grave. Eu preciso sentir dor até mesmo dos pecados veniais. Catecismo da Igreja Católica, 1451. Entre os atos do penitente, e aqui é falando do sacramento da confissão, entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste o que a contrição? Dor na alma, detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Então, ou seja, quando eu peco, eu tenho que sentir dor. Então, eu tenho que sentir dor até mesmo dos pecados veniais, até mesmo das faltas leves. Então, que pena me dá enquanto não sentires dor dos teus pecados veniais. Gente, se você não sente dor dos seus pecados, pede essa graça para Deus. Pede essa graça para Deus. Porque se você não sente dor, você pode começar a pecar, porque esse pecado não causa nada em você. Então é assim, é como o filho que ofende o seu pai e ele continua ofendendo porque ele não sente dor pela ofensa que ele faz ao pai. É como aquele marido que ofende a mulher todo dia, só que ele não sente. Então a mulher é ferida todo dia por palavras, com atitudes, com ações, só que ele não sente. Então a pior coisa é quando uma pessoa magoa a outra, é quando a pessoa fere o outro, mas não está vendo, não está sentindo. Ou até pior, ela vê que ela está ferindo, ela vê que ela está pecando contra o outro, mas ela não sente dor. Então, por exemplo, o marido fala com a mulher, ele sabe que ele falou de um jeito que não devia falar. Só que esse falar do jeito que ele fala, ele viu que a mulher ficou ferida, mas ele não ficou. Ele não sente dor por aquilo. Então isso é grave. Então você tem que pedir essa graça a Jesus de sentir dor pelo pecado. Porque até então não terás começado a ter a verdadeira vida interior. Então a vida interior ela não vai começar se eu não sinto dor pelos pecados. A vida interior eu não vou ter vida espiritual séria se eu também não lutar contra os pecados veniais. 331. És tíbio se fazes preguiçosamente e de má vontade as coisas que se referem ao Senhor. Se procuras com cálculo ou manha o modo de diminuir os teus deveres, se só pensas em ti e na tua comodidade, se as tuas conversas são ociosas e vãs e não aborreces o pecado venial, se ages por motivos humanos. Então, José Maria Escrivá está descrevendo a alma de um tíbio, a alma de um preguiçoso. Então eu vou reler isso aqui. Como que é a alma de uma pessoa preguiçosa nas coisas de Deus? Como que é a alma de uma pessoa tíbia? Você é tíbio se você faz preguiçosamente e de má vontade as coisas que se referem a Deus. Então, no que se refere a Deus, você faz de má vontade, você faz com preguiça. Ah, vamos rezar o terço, você faz de má vontade, você faz de preguiça. Ah, vamos para a missa, faz de má vontade, você faz com preguiça. Então, você é uma alma tíbia. Tudo você calcula. Na verdade, você sempre procura uma forma de diminuir.
Ah, vamos para a missa, mas eu quero ir para a missa que é mais curta. Eu vou procurar uma paróquia que a missa é mais curtinha. Ah, vamos rezar o terço? Vamos, mas tem como rezar um terço de uma forma mais curta. Tudo você calcula. Só pensas em ti, na tua comodidade. Na verdade, vamos fazer as coisas de Deus? Vamos. Mas você pensa sempre no seu descanso, como é que você vai descansar depois daquilo, como é que você vai descansar antes daquilo. Então, tudo é voltado ao seu comodismo, tudo é voltado ao seu descanso. Se as tuas conversas são ociosas e vãs. Pessoas tíbias têm conversas vãs, têm conversas ociosas. Se não aborreces o pecado venial tanto faz, tanto fez. Se ages por motivos humanos. Amém. Vamos entrar em outro capítulo agora, estudo. 3:3:2. Aquele que puder ser sábio, não lhe perdoamos que... Aquele que puder ser sábio, não lhe perdoamos que não o seja. Ou seja, aquela pessoa que pode ser sábia, aquela pessoa que é inteligente, aquela pessoa que pode dar mais e não quer dar mais, tá algo errado. Uma coisa é uma pessoa que ela luta, ela batalha, ela estuda, mas é o máximo que ela chega é ali, né? Tem gente que assim, ele vai estudar e vai tirar 5. Ele ficou a madrugada inteira estudando e tirou 5. É o máximo que ele pode dar. Agora não dá para aceitar a pessoa que pode tirar 10 e tirou 5. E ela tirou 5 por quê? Porque ela não quis estudar. Ela tirou 5 porque ela não quis, ela não se esforçou. Então, na verdade, vamos dizer que essa que poderia ter tirado 10, ela tirou 6. Ela poderia ter tirado 10, tirou 6. O outro estudou, se batalhou e tirou 5. Mas o 5 desse é mais meritório do que o 6 do outro. Porque o 5 chegou ao máximo dele, chegou no limite dele. O 6, o seu máximo seria o 10, ele não quis, ele não se esforçou. 3:3:3. Estudo, obediência. 334. Horas, mortifica-te, trabalhas em 1000 coisas de apostolado, mas não estudas. Não serves então se não mudas. O estudo, a formação profissional, seja qual for, é obrigação grave entre nós. É, exato. Por exemplo, o Frei aqui está evangelizando você. E o Frei está evangelizando, e você também, eu digo você também. Mas eu não posso parar nunca de estudar. Seria um erro muito grave. Eu, por exemplo, estudei 2 anos de filosofia, 4 anos de teologia, e aí eu me tornei padre. Então, assim, tá bom, não precisa mais estudar. Já estudei 6 anos na minha vida, agora não preciso estudar. Não, você precisa estudar sempre. Porque senão eu não vou ser o padre que Deus espera de mim. O padre precisa sempre estar estudando. Mas não só eu, o médico também. Imagina um médico, eu já fiz minha faculdade, pronto, acabou. Não, as coisas atualizam. O médico precisa estudar sempre. O psicólogo precisa estudar sempre. Todos nós precisamos estudar sempre. Não podemos nos acomodar. Ler muito. Então, estudar é uma obrigação grave, como está aqui. 335. Para um apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. Então, quando eu, Frei Gilson, eu sento na minha cadeira para estudar, eu vou estudar o catecismo, eu vou estudar um livro por causa das minhas pregações e tal, isso também é oração. Então, esse me aplicar ao estudo, este estudo também se torna uma oração. E ainda mais quando eu faço ele em espírito de oração. (336) 336. Se tens de servir a Deus com a tua inteligência, para ti estudar é uma obrigação grave.
Então isso aqui eu estou falando para mim mesmo, hein? Se eu evangelizo, estudar para mim é uma missão grave, é uma obrigação grave. Eu não posso deixar de estudar. Não posso. 337. Frequentas os sacramentos? Fazes oração. És casto e não estudas. Não me digas que és bom. És apenas bonzinho. Então, assim, se você tem uma vida de cristão, então você frequenta a missa, você frequenta os sacramentos, você faz oração, você é casto, mas você não gosta de estudar. Então, quantas pessoas na vida hoje não gostam de estudar? E eu digo estudar o que for conveniente a você, né? Eu não vou falar aqui o que você deve estudar. Agora, é claro, todos devem estudar a doutrina católica. Esse livrinho aqui, ó. Todo mundo tem que estudar esse livrinho aqui. Eu estudo esse livro aqui desde os 14 anos de idade. Todo mundo tem que estudar isso aqui. Por quê? Por que você tem que estudar isso aqui? Porque a doutrina toda a doutrina da sua igreja católica está nesse livro aqui. Toda. Então é minha obrigação estudar. Eu como padre, eu antes de ser padre já estudava. É minha obrigação estudar, porque se eu sou católico, eu tenho que conhecer minha fé, ué. E se não tivesse esse livro, aí talvez eu estaria perdido. Mas o que eu vou estudar? Eu não sei o que tenho que estudar. Tem tanto livro, tem tanta coisa, eu estou todo perdido. Não, mas aqui está condensado, aqui está resumido. Papa João Paulo II deixou aqui resumido. Doutrina católica confiável. Confiável. Então eu tenho que estudar, ué. É minha obrigação. Então você frequenta o sacramento, você faz oração, você é casto, mas não estuda? Então não me digas que é bom, que és bom, és apenas bonzinho. 338. Dantes, como os conhecimentos humanos, a ciência, eram muito limitados. Parecia bem possível que um só homem sábio pudesse fazer a defesa e a apologia da nossa santa fé. Hoje, com a conexão e a intensidade da ciência moderna, é preciso que os apologistas dividam entre si o trabalho para defenderem cientificamente a igreja em todos os campos. Tu não podes furtar-te a esta obrigação. 339. Livros. Não os compres sem te aconselhares com pessoas cristãs doutas e prudentes. Poderias comprar uma coisa inútil ou prejudicial. Cuidado para não ficar comprando livro prejudicial. Cuidado para não ficar lendo livro que não vale para nada. Sério, tem horas que eu olho na mão de alguns jovens determinados livros dessa grossura aqui. Só que você olha o título, besteira. Aí você vai ler tantas páginas como essa e não vai aprender nada, não vai servir para nada na sua vida, perda de tempo. Então é como se ele estivesse assistindo uma série que não vale para nada, só que a série está no livro. Para de perder seu tempo com isso. Eu sou assim, antes de ler um livro, olhe o autor. Quem é o autor? Por que eu estou te falando desse livro é importante? Esse aqui é o Catecismo da Igreja Católica. Então eu vou ler esse livro de José Maria Escrivá. Então, um santo da Igreja Católica. Então, qualquer livro que você vai ler, pega quem escreveu, para ver se vale a pena você dedicar tempo a isso. Então, eu não vou ler um livro desse tamanho aqui, ó. Eu não vou ler um livro desse tamanho se o livro não for bom. Eu vou perder meu tempo. Já é tão difícil hoje em dia encontrar tempo para ler. A gente sofre para encontrar um tempo para ler. E quando eu vou ler qualquer livro? Não, eu tenho que ler um livro bom. Então pede conselho. Não sabe que livro ler? Pede conselho. Pergunta para o padre. Pergunta para alguém mais experiente que você. Para que você não perca o seu tempo. Quantas vezes julgam levar debaixo do braço um livro e levam um montão de lixo? Olha aí, eu não tinha lido ainda. Ou seja, então a pessoa está levando o livro aqui, ó, debaixo do braço, na verdade está levando lixo. Presta para nada esse livro aí que você está lendo. Então cuidado para não ficar lendo livro que não presta para nada.
E às vezes livros contrários à fé cristã, livros contrários à fé católica. Então é para ler, mas é para ler livro bom, é para ler livro que vale a pena, é para ler livro que edifica. E, minha gente, precisamos deixar mais celular e ter tempo mais de leitura, porque o celular está atrapalhando a nossa vida também nesse sentido. Ler mais, estudar mais, estudar mais. Gente, precisamos estudar mais. Então, em vez de você ficar com... Cuidado se você não tem lixo na sua casa. Livro lixo. Livro que não vale de nada. Livro que o autor não presta para nada. Livro que o autor não tem nada a acrescentar a você. 340. Estuda. Estuda com empenho. Se tens de ser sal e luz, necessitas de ciência, de idoneidade. Sim, o estudo, gente, é importantíssimo. Então, tudo que o Frei está pregando, o Frei está falando, o Frei está cantando, mas tudo tem que ter estudo, tudo tem que ter estudo. Se não tiver estudo, não vai, minha gente, não vai. Ou julgas que por seres preguiçoso e comodista, has de receber ciência infusa? Ou você acha que tudo vai chegar aqui, eu não preciso ler Bíblia, eu não preciso ler os santos, eu não preciso ler doutrina da igreja, porque quando eu começar a pregar, Deus vai falar através de mim. Não existe isso, não existe isso, não existe isso. Tudo que eu falo, a base é o estudo que eu estudei. O Frei Gilson falou uma coisa tão legal. Mas isso que eu estou falando provavelmente está em algum lugar. Eu não sei, eu li em algum lugar, eu estudei em algum lugar. Aí você vai fazendo as suas conexões, mas tudo tem que ter um estudo. Todos nós, eu e você. 341. Está certo que ponhas esse empenho no estudo, sempre que ponhas o mesmo empenho em adquirir a vida interior. E aí, é claro, não pode também agora só querer estudar, também tem que cuidar da vida interior. Então, porque tem gente que também estuda e não cuida da vida interior, não quer saber de rezar. Tem gente que dedica tempo ao estudo e acha que o rezar um tercinho é perda de tempo. Então é para cuidar do estudo e é para cuidar da vida interior. É para cuidar do estudo e é para cuidar da vida de oração. – 342. Não esqueças que antes de ensinar é preciso fazer. Diz de Jesus Cristo a Sagrada Escritura: começou a fazer e a ensinar. Primeiro fazer para que tu e eu aprendamos. Então, quando eu começo a ensinar, eu preciso dar o exemplo. 343. Trabalha. Quando tiveres a preocupação de um trabalho profissional, melhorará a tua vida, a vida da tua alma. Quando tiveres a preocupação de um trabalho profissional, melhorará a vida da tua alma. E serás mais varonil, porque abandonarás esse espírito de mexerico que te consome. Trabalha, meu filho. Uma vida ociosa não vai levar você a lugar nenhum. Trabalha. 344. Educador. O inegável empenho que pões em conhecer e praticar o melhor método para que teus alunos adquiram a ciência terrena, põe-no também em conhecer e praticar a ascética cristã, que é o único método para que eles e tu sejais melhores. Olha, um grande conselho de José Maria Escrivá. 345. Cultura. Está certo que ninguém nos vença em ambicioná-la e possuí-la, mas a cultura é meio e não fim. 346. Estudante. Forma-te numa piedade sólida e ativa, sobressai no estudo, sente anelos firmes de apostolado profissional. E eu te prometo, ante o vigor da tua formação religiosa e científica, próximas e amplas conquistas. 347. Só te preocupas de edificar a tua cultura, e é preciso edificar a tua alma. Assim trabalharás como deve por Cristo.
Para que ele reine no mundo é necessário que haja gente que, com o olhar posto no céu, se dedique prestigiosamente a todas as atividades humanas e dentro delas realize silenciosamente e eficazmente um apostolado de caráter profissional. 348. A tua incúria, o teu desleixo, a tua indolência são covardia e comodismo. Assim te argue continuamente a consciência, mas não são caminho. 349. Fica tranquilo se exprimiste uma opinião ortodoxa, ainda que a malícia de quem te escutou o leve a escandalizar-se, porque o teu escândalo é farisaico. 350. Não é suficiente que sejas sábio, além de bom cristão. Se não corriges as maneiras bruscas do teu caráter, se tornas incompatível o teu zelo e a tua ciência com a boa educação, não compreendo como possas vir a ser santo. E mesmo que realmente seja sábio, deverias estar amarrado a uma manjedoura como a um mulo. Ou seja, tem gente que é sábio, tem gente que é muito inteligente, tem gente que é muito estudado, mas fica ignorante, fica orgulhoso, fica soberbo. E eu peço que o estudo nunca te leve também ao orgulho, que nunca te leve à soberba. Olha que bonito. E mesmo que realmente você seja sábio, você precisa estar amarrado a uma manjedoura como um mulo, para que você nunca esqueça a simplicidade. Muito bonito esse conselho. 351. Com esse ar de autossuficiência, tornaste aborrecido e antipático, caís no ridículo, e o que é pior, tiras eficácia do teu trabalho de apóstolo. Não esqueças que até os medíocres podem pecar por demasiados sábios. Então, assim, tomar cuidado para que o estudo não nos torne autossuficientes, que não nos torne arrogantes, aborrecidos, antipáticos. Então, quanta gente estudada aí na vida que é um chato, que é antipático, que é orgulhoso, que é soberbo, que é autossuficiente. Não. 352. A tua própria inexperiência te leva a essa presunção, a essa vaidade. E isso que tu julgas que te dá ar de importância, então você começou a estudar, agora você é uma pessoa importante. Corrige-te, por favor. Nécio e tudo pode chegar a ocupar cargos de direção, mas de um caso se tem visto, e se não te persuades de tua falta de dotes, te negarás a escutar os que têm dom de conselho, e dá medo pensar no mal que fará o teu desgoverno. E ainda mais se essa pessoa está no cargo de autoridade, ela começa a ficar muito autossuficiente. Isto é terrível. Estudar é importante. José Maria Escrivá começou falando sobre isso, mas que o estudo não te leve à soberba, que o estudo não te leve ao orgulho. A confessionalismo, neutralidade, velhos mitos que tentam sempre remoçar. Tens-te dado ao trabalho de meditar no absurdo que é deixar de ser católico ao entrar na universidade, ou na associação profissional, ou na sábia academia, ou no parlamento, como quem deixa o chapéu à porta? Então, assim, aliás, eu vou deixar esse daqui para o próximo programa, que a gente tratar sobre o livro Caminho, porque isso é muito comum, né? A pessoa começa a estudar, e quantos, por causa do estudo, deixaram de ser cristãos? Onde já se viu isso? Então eu vou deixar isso para o próximo programa que nós tratarmos desse livro. Gente, o programa de hoje foi bom demais, foi uma alegria estar aqui com você. Hoje nós demos uma acelerada, lemos bastante e assim nós vamos seguindo. Está bom demais. Eu tenho certeza que são conselhos que vão edificando a sua alma. Até semana que vem, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.